Boas-vindas à nossa nova explicação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um texto bom, no mínimo provocativo. Extraído da obra O Livro de Ouro de Saint-Germain, a premissa aqui bate de frente com muita coisa que costumamos ouvir por aí. O argumento central? A astrologia moderna não seria apenas imprecisa, mas, na verdade, um grande perigo espiritual. Pois é. Vamos destrinchar juntos como o autor constrói essa ideia tão fascinante e descobrir qual é a solução exata que ele propõe para lidar com essas influências do mundo exterior. E para entender a gravidade dessa visão logo de cara, saca só essa afirmação fortíssima do autor. Ele diz literalmente que não há nada que tenha causado mais fracassos e crimes indiretos do que a fraude da astrologia atual. Pesado, né? O texto não está aqui só criticando aquela leitura casual de mapa astral de fim de semana. Ele acusa a prática moderna de ser uma força ativamente destrutiva. Mas por que será que o autor chega a uma conclusão tão extrema assim? A resposta está na mecânica por trás de toda essa energia. E é exatamente isso que nos leva ao primeiro ponto da nossa análise, a ilusão da astrologia e o contraste entre as práticas do passado e as de hoje. É super interessante notar que o autor não joga fora o estudo dos astros desde o início dos tempos. A distinção que ele faz é bem clara na forma como a prática evoluiu, ou melhor, regrediu, segundo ele. O material defende que a astrologia antiga não transmitia declarações negativas de jeito nenhum. A armadilha toda, o grande perigo apontado, mora na prática moderna. O argumento é o seguinte: ao fazer previsões de infortúnios ou fatalidades, a astrologia atual estaria gerando forças sinistras de forma ativa. O ponto central aqui é o consentimento da mente. Quando a gente aceita decretos negativos sobre o nosso próprio futuro, é como se a gente abrisse as portas para que essas previsões realmente se materializem na vida real. O que nos leva à nossa segunda parte, o perigo da atenção dividida. Vamos entender um pouco dessa mecânica da energia espiritual. Para entender por que aceitar essas previsões negativas faz tanto estrago, a gente precisa olhar para um conceito esotérico bem específico do texto. É aquela velha premissa de que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. A energia espiritual, segundo a obra, exige um foco total naquilo que o autor chama de presença eu sou, que seria a fonte pura e verdadeira do nosso poder interno. Mas quando a atenção se volta para fora, quando a gente começa a buscar horóscopos e adivinhações, essa energia vital se divide, se estilhaça. A obra argumenta com muita firmeza que dar atenção a essas sugestões externas drena o nosso poder interno, puxando o freio de mão de qualquer progresso. Seguindo em frente, chegamos à terceira parte, onde vamos ver o impacto das sugestões e como esses estímulos de fora viram realidade do lado de dentro. Porque, no fim das contas, o que acontece quando a nossa atenção mais valiosa é sequestrada pelo mundo externo? O texto defende que essas coisas que vêm de fora não são apenas ideias inofensivas pairando no ar. Elas se infiltram, capturam a nossa atenção e começam a moldar fisicamente a nossa realidade. A obra traz exemplos bem práticos do dia a dia. Os próprios horóscopos prevendo tragédias, o simples hábito de escutar fofocas ou até o envolvimento com jogos de azar. Tem até uma história muito emblemática lá sobre uma tal de Senhora X que perdeu absolutamente tudo quando deixou sua atenção ser engolida pelas mesas de jogo. A ideia é que emoções como raiva, medo ou aquela adrenalina da aposta desviam a nossa energia e roubam a nossa liberdade espiritual. Para colocar as coisas em perspectiva e mostrar o peso real disso, a quarta parte apresenta o exemplo de Chicago, um caso trágico de manifestação. A narrativa aqui sobe o tom e eleva bastante o nível de alerta com a história de um estudante brilhante de metafísica e, na visão do autor, a tragédia acontece como um relógio, em passos bem metódicos. Passo 1, a leitura de um horóscopo com indicações fatais. Passo 2, a mente aceitando essa sugestão de forma totalmente inconsciente, como se fosse uma verdade absoluta. Passo 3, a geração de uma força interna destruidora, um medo que paralisa completamente. E o quarto e último passo, o resultado irreversível. Esse estudante foi levado a cometer suicídio. É um exemplo extremo? Com certeza, mas é usado justamente para cravar a tese de que crenças externas plantadas por outras pessoas têm consequências incrivelmente reais. E a conclusão que o autor tira desse cenário trágico é implacável. Olha a frase: se os astrólogos não deixarem de manter o pensamento de morte sobre tal pessoa, ela morrerá. Isto é crime. Para essa filosofia, projetar um resultado fatal sobre alguém não é só um palpite infeliz ou um erro de cálculo. É categorizado de forma rigorosa como um crime deliberado, ainda que indireto. A premissa é de que o foco e o pensamento dos outros mobilizam leis invisíveis, causando danos reais no universo.
Bom, depois de tanto alerta, chegamos à nossa quinta parte, a presença eu sou, que é basicamente o antídoto espiritual para tudo isso. No meio desse campo minado de sugestões limitantes e armadilhas, o texto oferece uma solução que é tratada como suprema. Esse antídoto atende pelo nome de presença eu sou. E é fascinante notar que a obra não descreve isso como uma ideia vaga ou abstrata. É tratada como uma rocha firme, uma presença invencível que já mora dentro de cada indivíduo. A instrução é bem direta. Manter a mente ancorada nessa presença interna é literalmente o único porto seguro contra os abismos que as previsões externas tentam criar. O que nos leva ao aspecto prático na parte 6. Como anular essa negatividade através de decretos reais de proteção. Mas, na prática, como a gente faz isso no exato momento em que esbarra em uma fofoca destrutiva ou houve uma previsão péssima? A obra propõe o uso de comandos verbais potentes, decretos mesmo, coisas como declarar em voz alta "eu sou a presença anulando tudo isto", ou afirmar com convicção que essa presença interna é a única força atuando naquele ambiente. A lógica do autor é que essas frases funcionam quase como um choque elétrico contra uma parede invisível, um bloqueio verbal poderoso que derruba a negatividade na hora, impedindo que ela crie raízes na nossa mente. E aplicar essa técnica aciona o que a obra chama de lei da ação cósmica, uma lei que, segundo o texto, simplesmente não pode falhar. É muito curioso como o autor ilustra a força desse comando. Ele pega um exemplo histórico super inusitado, da Primeira Guerra Mundial, o Marechal Foch. O argumento é que ao declarar aquele famoso "eles não passarão", o Marechal emitiu um comando dinâmico tão carregado, mas tão carregado de energia espiritual concentrada, que isso alterou completamente as condições e o rumo de toda a batalha. E assim, chegando ao fechamento da nossa análise, o contraste que o livro propõe fica perfeitamente nítido. De um lado da balança, temos a submissão aos medos gerados por sugestões externas e previsões astrológicas. Do outro lado, a afirmação inabalável do nosso próprio poder interno. E é isso que deixa no ar a questão central e mais provocativa dessa obra inteira, onde a atenção de cada um de nós está focada neste exato momento. Será que está nas capacidades infinitas do próprio poder interno? Ou será que está mergulhada nas aparências e previsões que vêm de fora? Para o autor, a resposta a essa pergunta é o que dita de forma definitiva o sucesso ou a ruína. É sem dúvida uma visão bem peculiar e que dá o que pensar. Deixamos esse questionamento no ar para a reflexão de todo mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.